Olá, alunos do curso técnico de eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica 1. Hoje, dando início à unidade 6, vamos falar de retificador com filtro RC e depois ceifadores. Antes de começar a parte com filtro RC, nós vamos falar algumas considerações gerais sobre filtros, o que devemos analisar quando estamos lidando com sinais filtrados. Bom, antes de verificar essas considerações, vamos ver o que é o sinal retificado filtrado. Bom, o sinal retificado, além de ter um valor de pico e um valor médio, que a gente já viu nas aulas passadas, e o valor eficaz, temos também a ondulação e o valor de pico a pico da ondulação. Então, por exemplo, na imagem aí nós temos uma ondulação aparentemente senoidal, que seria um ripple senoidal, e você tem uma tensão de ondulação aí de pico a pico. E tem o valor médio desse sinal, que a gente já viu também na aula passada. Então essa ondulação ela é chamada de ripple. É muito comum então a gente ver VR porque o R é de ripple. Qual que é a primeira definição que a gente vai ver sobre sinais retificados filtrados? Bom, é o fator de ondulação. Como que é definido o fator de ondulação? Ele é o valor percentual da razão entre o valor eficaz da componente CA pelo valor CC. O que significa? Bom, você mede o valor RMS somente da ondulação e divide pelo valor CC. Então, como que é o valor RMS da ondulação? Bom, nesse exemplo aí, nós temos um sinal em vermelho, que ele é um sinal senoidal, mas tem um valor médio aí de 20 volts, que está em verde. E essa ondulação ela vai de 15 a 25. Quando você retira o valor CC, você sobra somente a ondulação em azul. Então é um valor senoidal que vai de menos 5 a 5. Então, como que a gente calcula o fator de ondulação? Bom, o valor médio a gente já tem, que é 20 volts. O valor eficaz da componente CA, ou seja, o valor eficaz da ondulação pura, é o que? O valor de pico dividido por raiz de 2, porque é uma senoide, que é 3,54 volts. Então, calculando o fator de ondulação, nós temos um fator de ondulação de 17,7%. É um fator de ondulação para esse caso alto. Analisando agora aquelas saídas que a gente já viu de retificador de meia onda e onda completa. No retificador de meia onda a gente também consegue calcular esse fator de ondulação. Bom, a gente tem aí em vermelho a nossa saída do retificador de meia onda. Vamos supor uma saída de 10 volts de pico. E o valor médio a gente sabe que é em volta de 3,18 volts. Então aí nós temos os valores calculados aí do nosso sinal de meia onda. O valor de pico 10 volts, o valor médio 3,18 volts, que é o valor de pico dividido por π, e o valor eficaz da meia onda, que a gente já estudou, é o valor de pico dividido por 2, 5 volts. Agora, quando a gente desloca esse sinal, tira o valor médio, a gente tem essa onda em azul, que é o que? A saída do retificador de meia onda, só que sim a componente CC, somente a ondulação, somente a componente CA. Então, considerando somente a componente CA, a gente tem que o valor RMS é 0,385 vezes o valor de pico da onda original, que é 10 volts. Então, nós temos um valor RMS aí da componente CA de 3,85 volts. Então, você vê que esse valor RMS, ou valor eficaz da componente CA, é diferente do valor eficaz da onda original. Então, tem que usar o valor eficaz só da componente CA para calcular o fator de ondulação. Então, calculando o fator de ondulação, a gente pega esse valor, divide pelo valor médio. Então, a gente tem um fator de ondulação, nesse caso, para meia onda, de aproximadamente 121%. Você vê que é um fator de ondulação muito alto. Por quê? Porque é uma saída retificada sem nenhum tipo de filtro. Então, por isso que nós temos também essa ondulação grande, vai de 0 volts até o valor de pico. Então, o valor da saída até chega no zero. O que a gente quer que seja um valor de saída o mais linear possível, mais próximo do seu valor médio. Na onda completa, fazendo então o mesmo cálculo, a gente tem nosso sinal em vermelho, o sinal original da saída da onda completa, com valor de pico de 10 volts, o valor médio de 6,37 volts e o valor eficaz de 7,07 volts. Agora, considerando somente a ondulação, somente a componente CA, a gente tem que o valor eficaz dela é igual a 0,308 vezes o valor de pico, 3,08 volts. Calculando o fator de ondulação, a gente tem um fator de ondulação de 48%. Então a gente já vê que a diferença do onda completa para o meia onda já tem um grande melhora, ou seja, o fator de ondulação de 48%, enquanto que no meia onda era 121%.
A segunda definição que a gente precisa olhar quando está trabalhando com fontes de alimentação, saída com retificador com filtro, é a regulação de tensão. O que é a regulação de tensão? Ela indica o quanto da tensão de saída varia em função da carga. Ou seja, você tem um circuito que é uma fonte de tensão, que é um retificador com um filtro na saída, você produziu sua fonte de tensão. Essa fonte de tensão produz uma tensão de saída quando não tem nenhuma carga conectada, mas quando você conecta a carga para a qual ela foi projetada, ela tem uma certa queda de tensão. E o tanto que cai essa tensão é chamada de regulação de tensão. Então, como é que calcula a regulação? A gente pega a tensão sem carga, menos a tensão com carga plena, divide pela tensão por carga plena, que é a tensão de saída nominal, e multiplica por 100% para calcular o valor percentual. Então, aí marcado aí nós temos o VNL, que significa No Load, que é de sem carga, e o VFL, que é Full Load. E todos esses são valores médios. Então vamos pegar um exemplo. A gente tem uma fonte de 12 volts, que a saída vazia dela é 12 volts, mas com carga nominal a tensão cai para 11,3 volts. Qual que é a regulação de tensão dessa fonte? Bom, fazendo os cálculos, a gente chega a uma regulação de tensão de 6,2%. Lembrando que a tensão de saída em carga nominal depende do projeto, ou seja, você tem a sua fonte, o que é a carga nominal? Depende do projeto. Se o seu projeto determina que a carga nominal é uma corrente de 10 amperes, então você tem que colocar uma carga que puxe 10 amperes e olhar qual é a tensão nesse caso. Bom, vimos as definições de fator de ondulação e regulação de tensão. Então na próxima aula a gente estuda o filtro a capacitor. Obrigado pela atenção e bons estudos.